Graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui mais uma vez com a amada igreja para juntos louvarmos ao Senhor e aprendermos mais de sua preciosa palavra. Rever os amados irmãos, os pastores Rony, o pastor Euder, o pastor Jamerson, que tem nos abençoado, ali na igreja congregacional, e bendizemos ao Senhor por essas oportunidades maravilhosas que o Senhor nos concede. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Lucas, no capítulo de número 1. O versículo é o versículo 5. Encontrei, estava procurando aqui as anotações, mas encontrei. Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Quero também parabenizar a igreja, por essa iniciativa, de criar esse espaço de reflexão, de oração em favor da família. É sempre uma grande bênção. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém? Até aqui a leitura da palavra. Que Deus esteja falando aos nossos corações, como foi pedido em oração, que sejamos alimentados, edificados pela poderosa palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite, irmãos, com a graça de Deus, compartilhar esse texto que nos apresenta esse casal chamado Isabel e Zacarias. E eu queria observar essa família como uma família que apresenta as marcas de uma família saudável, as marcas de um casal espiritualmente saudável. E nós poderemos observar aqui pelo menos 5 evidências, 5 marcas de uma família espiritualmente saudável. A primeira marca nós encontramos no versículo de número 6. O texto diz que ambos eram justos diante de Deus. Essa frase, ambos eram justos diante de Deus, apontam para 2 realidades. A primeira realidade é a realidade da transformação. Se esses indivíduos, se essas pessoas estão andando em justiça, em santidade, em retidão, em comunhão com Deus, isso claramente evidencia que eles passaram por uma profunda experiência da graça transformadora do Senhor. Jesus disse: sem mim, nada podemos fazer. Eles estão dando frutos de uma ação poderosa de Deus na vida deles. E, portanto, esta é a primeira marca de um casamento saudável, de uma vida saudável, de uma família saudável. É a marca da transformação. É a marca da regeneração. É a marca do novo nascimento. Sem a ação do Espírito, não há saúde. Sem a ação do Espírito em nossas vidas, em nossos corações, não há vida abundante, não há vida verdadeira. Não há terapia que possa de fato trazer equilíbrio e saúde para as nossas vidas e casamentos, se o poder do Altíssimo não nos alcançar. Portanto, irmãos, primordialmente, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família precisa da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, que liberta as nossas vidas, que transforma os nossos corações e nos capacita a viver em conformidade com a palavra de Deus, a vivermos em submissão aos mandamentos do Senhor, a vivermos como libertos
reconciliados e restaurados para a glória de Deus. Então, a frase, portanto, mostra essa realidade de transformação. Então essa seria a primeira marca, a primeira necessidade das nossas vidas e famílias: transformação. Isso não é algo que a gente faz por nossos próprios esforços. Transformação, regeneração, não é algo que a gente produz pela nossa própria força. Transformação, regeneração é uma dádiva da graça de Deus. Por isso que precisamos pedir. Se ainda não recebemos, precisamos suplicar ao Deus dos céus que Ele esteja promovendo dentro das nossas casas, dentro da nossa família, transformação. Por isso que o altar da oração precisa sempre estar de pé, porque essa obra não é feita pela força, da nossa personalidade, pelo volume, do dinheiro que temos ou não. Essa obra é feita pelo poder do Espírito Santo de Deus, e precisamos orar. Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, regenera. E se essa graça já nos alcançou, que haja em nós sempre alegria e gratidão, porque se isso já ocorreu nas nossas vidas, nós temos saúde, nós temos esperança, nós temos a presença do Senhor em nós. Portanto, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, deve haver oração, suplicando transformação, mas deve também existir oração que expressa gratidão pela obra recebida. Porque se Ele fez por misericórdia. Se Ele fez por graça. Se Ele fez de maneira poderosa, eficiente e suficiente, que garante transformação. E eu preciso examinar o meu coração e saber se essa marca está presente. A marca da transformação. Qual é a primeira marca? Transformação. Eu vou perguntar, a igreja vai responder bem forte. Qual é a primeira marca? Transformação. A segunda evidência, que é fruto dessa transformação, é santidade. Por isso que a frase, ambos eram justos diante de Deus, aponta exatamente para a realidade da transformação e da santificação. Justiça, aqui no Novo Testamento, a palavra justiça dentro desse contexto aponta para a ideia de retidão. Ou seja, eles viviam em retidão, em santidade, como fruto de uma vida transformada. Eles estavam frutificando em comunhão. O texto diz que eles ambos eram justos, retos, vivendo em santidade, como evidência de uma vida transformada diante de Deus, conscientes da presença de Deus. Como diziam os pastores no passado, eles viviam corandel, o coração diante de Deus, a consciência do Deus presente, do Deus santo, do Deus gracioso. Portanto, eles viviam em santidade, eles viviam em comunhão, eles viviam conscientes dessa presença de Deus, dessa vida que é fruto da graça de Deus em nós. Portanto, o texto diz que eles eram justos diante de Deus, apontando exatamente para essa ação de justiça e de retidão que acontece no coração, que acontece na intimidade da nossa vida, na nossa própria consciência, de que agora em Cristo nós somos novas criaturas, e pela graça de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos acesso a Deus e desfrutamos da sua presença, na mente, no coração. Portanto, essa frase aponta exatamente para essa ideia de santidade interior, consciente. Mas é interessante, irmãos, porque logo em seguida dessa frase ele diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Ou seja, aquilo que é interior se manifesta, se torna vida, se torna visível, se torna testemunho. A palavra irrepreensivelmente, quando a Bíblia usa essa palavra, a Bíblia, quando usa essa palavra, obviamente não está falando sobre perfeição absoluta, mas está falando sobre testemunho eficaz. Portanto, era um casal que dava um testemunho eficaz, que manifestavam pela graça de Deus uma vida exemplar, que evidenciava de fato conversão genuína e um viver
que assume a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus e de se tornar luz em meio às trevas, sal em meio a este mundo que está apodrecendo. Então essa é a ideia da palavra irrepreensível. É uma vida de santidade que acontece tanto na consciência, no coração, mas que se extravasa para a vida, para as palavras, para os atos, para as escolhas e para o testemunho. Não há saúde sem santidade, não há verdadeira felicidade sem santidade. Se queremos ser famílias saudáveis, casais saudáveis, precisamos lutar no poder do Espírito, firmados na palavra, para vivermos uma vida de santidade para a glória de Deus. Não de perfeição absoluta, mas de testemunho eficaz no poder do Espírito Santo. Essa é a segunda evidência de uma família saudável. Eles estavam vivendo em santidade. Vivendo em santidade. Havia equilíbrio entre a vida interior e a vida exterior. É viver diante de Deus, na consciência, mas é viver também dando bom exemplo, dando bom testemunho para os que estão de fora. Não era um casal que vivia uma coisa dentro de casa e outra coisa fora de casa. Eles viviam uma vida irrepreensível, no sentido de que eles compreendiam que a presença de Deus está tanto dentro de casa, na relação íntima e mais profunda, mas essa presença também nos chama a viver uma vida de testemunho e de exemplo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa é a segunda marca, a marca da santidade. Qual é a segunda marca? Santidade. Santidade. Mas, em terceiro lugar, interessante observarmos, irmãos, que a espiritualidade dessa família era fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. E aí nós observaremos a terceira marca de um casal saudável, de uma família equilibrada. É uma família que se alimenta espiritualmente da palavra de Deus. Porque o texto diz, no versículo de número 6, que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Portanto, o que o texto claramente nos revela é que a vida deste casal estava alicerçada na palavra de Deus, né? O fundamento da espiritualidade, né? Aquilo que eles vivenciavam, tanto no aspecto individual, conjugal e de testemunho social, estava sendo nutrido, fortalecido pela palavra de Deus. E aqui, irmãos, se estabelece um claro princípio. Não há vida irrepreensível, não há vida que cresce em santidade, não há família forte e equilibrada, se essa família, se este casal despreza a fonte que o Espírito Santo se utiliza para nos fortalecer, que é a palavra de Deus. O texto claramente nos diz isso, que eles viviam em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, a vida estava sendo alimentada espiritualmente pelos preceitos e mandamentos do Senhor. E é interessante observarmos, irmãos, que eles estão desenvolvendo um conhecimento, em primeiro lugar, abrangente das Escrituras. Porque diz o texto que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos. Observe a palavra todos. A palavra todos aqui no texto aponta para a ideia de abrangência do conhecimento. Eles desejavam conhecer todo o conselho do Senhor, toda a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer mais na frente, em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, correção, repreensão. Um instrumento que o Espírito Santo de Deus continua usando para nos exortar, nos aconselhar, nos corrigir, nos aperfeiçoar, continua sendo o mesmo, a palavra viva, poderosa, inerrante, suficiente do Deus Todo-Poderoso.
Então diz que eles viviam uma vida que se alimentava de todo o conselho de Deus. Obviamente, como crentes ainda da dispensação do Antigo Testamento, eles só tinham, né, o Antigo Testamento. Portanto, nós somos muito mais privilegiados do que eles, porque nós não temos apenas o Antigo Testamento como palavra de Deus, nós temos também o Novo Testamento. Toda escritura de Gênesis a Apocalipse é usada por Deus para nos edificar, fortalecer e aperfeiçoar a nossa vida, o nosso testemunho e socorrer o nosso casamento. Pela palavra de Deus somos exortados, aconselhados. Eles não fizeram como alguns têm feito hoje, desprezado partes da Bíblia, rejeitado partes do Antigo Testamento. Eles entendiam que toda escritura é palavra de Deus e é útil. Era um conhecimento abrangente, mas em segundo lugar era um conhecimento também aprofundado, porque eles eram capazes de discernir o que é preceito e o que é mandamento. Preceito aponta para a ideia do princípio geral, e o mandamento aponta para a ideia da aplicação prática. Ou seja, eles conheciam a teoria, mas buscavam aplicar a verdade. Não basta saber, é preciso viver. Não basta encher a cabeça de informações, isso precisa descer para o nosso coração e transformar os nossos atos, palavras, escolhas e atitudes. Não basta apenas fortalecermos o nosso conhecimento, não basta apenas decorarmos como diz o texto aqui, os preceitos. Os preceitos precisam ser transformados em mandamentos. Preceitos em relação ao falar, ao olhar, ao ir e vir, ao escolher, ao tratamento da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, dos pais para com os filhos. É preciso que o nosso conhecimento seja um conhecimento aprofundado, porque desemboca em prática, em frutos, em testemunhos. Eles vivem, não meramente teoricamente, eles vivem de maneira abrangente, porque eles querem ouvir todo o conselho de Deus, mas de maneira profunda. Eles querem o preceito, eles querem o mandamento, eles querem a doutrina, eles querem a prática, eles querem a teoria, mas eles querem também a vivência. E às vezes, irmãos, nós criamos dicotomias na nossa vida como crentes, como casais crentes, que às vezes muito sabemos, mas pouco queremos praticar. É preciso que haja o princípio e a aplicação, o preceito e o mandamento, para que o nosso conhecimento seja saudável, seja útil, seja para a glória de Deus. Eles têm um conhecimento aprofundado, um conhecimento abrangente e um conhecimento perseverante. Porque o texto diz que esse casal aqui, eles já são avançados em dias. Eles não tinham filhos, verso 7, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ou seja, nós estamos descrevendo a vida de um casal que perseverou neste caminho, nesta vivência, de buscar a palavra de Deus como fonte de conhecimento e prática, como fonte de saúde e de conserto, como instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para socorrer a nossa casa, fortalecer a nossa vida, tornar-nos sábios diante das lutas, complexidades e desafios que constantemente nos deparamos, que às vezes as fontes humanas, que em muitos casos são úteis, não são suficientes, porque precisamos não apenas de inteligência ou conhecimentos humanos, precisamos de sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto, ela nos socorre por intermédio da palavra e nos capacita a viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. O que é que nós estamos aprendendo aqui, irmãos? Que não há casal saudável, não há família saudável que despreza a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras. Mas esse conhecimento deve estar atrelado não apenas com o crescimento do saber, mas no poder do Espírito, com a prática daquilo que está sendo conhecido. E precisamos perseverar nisso.
É uma família que conhece o Deus da palavra e a palavra de Deus. Obviamente, esse conhecer pressupõe transformação e santificação. Obviamente, este conhecer pressupõe iluminação do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é uma marca de transformação. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas querem ouvir a minha voz, elas se alegram com a minha voz, elas se alimentam com a minha voz. E a voz do Senhor, do nosso sumo pastor, se revela por intermédio das Escrituras. E na medida que desejamos a palavra, nos alegramos na palavra, isso é uma evidência clara que o nosso coração foi transformado, a nossa vida foi reconciliada com os céus. E o que traz satisfação para a nossa vida não é meramente o que o mundo oferece, o dinheiro quer nos dar, mas acima de tudo, a presença de Deus, a palavra de Deus, que nos sustenta. Mas precisamos da operação do Espírito Santo, que ilumina a nossa mente e afeta o nosso coração, e nos faz desejar a palavra, a meditação, o santo aprendizado, a aplicação eficaz e a obediência no poder do Espírito Santo de Deus. E como é importante afirmarmos isso, irmãos, nesses dias, porque muita gente tem buscado experiências com Deus, restauração de casamento e de famílias, mas se distanciando da palavra de Deus. Fórmulas mágicas, imediatas, como vendedores de bugigangas espirituais, oferecendo saúde, bênçãos sobre bênçãos, mas distanciando-nos da palavra de Deus. Esse caminho é um caminho de prejuízos, e não de lucros, e não de edificação, porque o caminho revelado pelo Espírito Santo de Deus, o caminho da saúde, do equilíbrio e do fortalecimento da nossa vida, do nosso casamento e da nossa família, sempre estará atrelado à poderosa, suficiente e eficaz palavra de Deus. Essa é a terceira marca. Eles alimentam a vida com a palavra de Deus. Amém, igreja? Qual é a primeira marca? Transformados. Qual é a segunda marca? Santificados. Qual é a terceira marca? Alimentados pela palavra de Deus. E aí, irmãos, diante desse terceiro ponto, cabe a mim e a você nos examinarmos. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que está a leitura da Bíblia dentro da nossa casa? O que tem alimentado a mente, a imaginação e o coração dos nossos filhos? A nossa geração, irmãos, começou a se perder e a colher muitos prejuízos quando começou a rejeitar e achar algo do passado e cafona o culto doméstico, a instrução bíblica, a catequese. E agora parece que a gente tem tempo e ouvidos para tudo e todos, mas não temos tempo e ouvidos para o que é mais necessário, imprescindível, que é a voz do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se queremos lares saudáveis, famílias equilibradas e fortes, nesse mundo perverso e tenebroso, precisamos redescobrir o valor, a importância, a prioridade da palavra de Deus, que traz saúde para a alma, alegria para o coração, luz para a nossa caminhada, porque está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Portanto, os nossos filhos não precisam apenas da luz azul dos smartphones. Os nossos filhos precisam da lâmpada do Senhor, que é a palavra de Deus. Eles precisam ver também que a gente ama a palavra, crer na palavra, obedece a palavra e se submete à palavra. A gente precisa ensinar com discurso e com exemplo, como fez esse casal. Mas a quarta marca que a gente aprende aqui é a marca do enfrentamento das lutas.
de maneira sábia. Ser um casal crente, transformado e que está trilhando a santidade, irmãos, e que se alimenta da palavra, isso não nos isenta da luta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, este mundo é como um vale sombrio, é um vale de lágrimas. Somos peregrinos e forasteiros. Portanto, lutar por uma vida de santidade, alegrar-se na graça transformadora do Senhor, buscar a fonte genuína que é a palavra de Deus, isso não nos isenta das lutas, das dificuldades. Esse negócio de se tornar crente, pare de sofrer, isso é mentira de falso profeta. Porque a vida do cristão e da igreja é uma vida militante. É tanto que nós somos chamados de igreja militante. Não somos ainda igreja triunfante. O triunfo se consumará quando a trombeta tocar e o Rei Jesus voltar. Aí vai parar de sofrer. Mas enquanto Ele não vier, irmãos, o texto sagrado diz que Ele nos encontrará com lágrimas nos olhos. Porque está escrito que é Ele que vai fazer o quê? Enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Portanto, Ele vai encontrar a igreja chorando. Mas bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E a gente vai ver esse casal enfrentando lutas, mas a questão não é a presença das lutas e das dificuldades. A questão é como eu as encaro, como eu as enfrento, como de fato alguém que foi transformado, que é agora habitado pelo Espírito, que está fundamentado na palavra de Deus, ou como um homem secularizado, um mero religioso. Eles enfrentam as lutas e dificuldades, mas com sabedoria e de maneira bíblica. O primeiro grande desafio que este casal enfrenta, irmãos, é um desafio político-social. Porque o texto nos revela que eles estão vivendo nos dias de Herodes, o rei da Judéia. Esse Herodes aqui é o mesmo Herodes que aparece no capítulo 2 de Mateus, que é o Herodes que quer matar Jesus. E ele manda que os camaradas vão atrás de Jesus quando os magos chegam e, de certa forma, eles evitam voltar para o Herodes. Herodes, portanto, vendo-se enganado pelos magos, estabelece um decreto para matar todos os meninos de Belém e seus arredores. Portanto, nos dias de Herodes, que era rei de Judá, ou seja, nos dias em que o rei era um assassino, era um genocida, era um pagão, era um incrédulo, era um homem perverso. Provérbios 29:2 diz que quando... Me ajudem a lembrar aqui o texto. Provérbios... Eita maravilha. Obrigado, irmão da mídia aí. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quem estava dominando era Herodes. Era um tempo de suspiro, de dificuldades, de desafios políticos sociais. Mas é nesse tempo, é nesse contexto que tem um casal crente, fiel ao Senhor, firmados na palavra de Deus, frutificando para a glória de Deus. Eles não estão esperando as circunstâncias políticas e sociais melhorarem. Mesmo da dificuldade, eles estão dando frutos para a glória de Deus. Isso é uma clara evidência de uma vida transformada pelo Senhor. A vida do casal contrasta-se com o ambiente político-social em que estão convivendo. O casal nos ensina que não devemos esperar um ambiente favorável. Um ambiente desfavorável não muda o poder de Deus, a eficácia da sua palavra e o poder do seu evangelho. Nós dizemos que os nossos políticos são ruins, e são mesmo. Que nós estamos em crise política e social, e estamos mesmo. Mas nada disso pode ser desculpas para não vivermos uma vida alicerçada na palavra de Deus, uma vida que reflete a verdade registrada na palavra de Deus. Esse casal está vivendo em tempos difíceis, mas mesmo assim, eles estão nadando contra a maré,
no poder do Espírito que nos capacita a viver e a fazer a diferença nos mais difíceis ambientes. Foi assim com José. Poderíamos citar muitos exemplos. Foi assim com Daniel. Daniel, na sua oração no capítulo 9, confessa o seu pecado, o pecado dos reis, o pecado dos juízes, o pecado dos pais. Apesar de toda essa crise que Daniel está vivenciando, o texto diz em Daniel 9:2 que ele está apegado à palavra de Deus, procurando compreender o texto sagrado e descobrindo as verdades que Deus revelou através dos seus profetas. É gente que enfrenta as lutas e dificuldades com sabedoria e firmados na palavra de Deus, como evidência de uma vida transformada. O segundo desafio é o desafio familiar. O verso 7 revela-nos uma triste informação. Isabel era estéril. Ela enfrentava uma terrível enfermidade. Veja o que diz o verso 1:7. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. O desafio da saúde, o desafio da esterilidade. William Hendricks diz: a esterilidade era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher casada. Em Gênesis 31, Raquel chora dizendo a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. 1 Samuel 1:6, Ana está aos pés de Eli chorando, pedindo um filho. A mulher estéril era evitada, diminuída e desprezada. Este é o drama de Isabel. Esse é o drama de Zacarias. Esse é o drama deste casal. Nem tudo estava indo bem. Eles estavam vivendo de maneira irrepreensível, firmados na palavra, conhecendo os preceitos e praticando os mandamentos. Mas havia lutas, dramas, frustrações. O filho não chega, a família não cresce, os sonhos não se realizam. Mas mesmo assim, eles se mantêm firmes e constantes. Porque eles entendem, ou melhor, porque eles desejam mais o Deus da palavra que as bênçãos de Deus. Eles não só desejam as bênçãos de Deus, porque se eles só desejassem as bênçãos de Deus, eles já teriam abandonado a Deus. Eles desejam acima de tudo o Deus que se revela por intermédio das Escrituras, o Deus que traz real contentamento, conforme diz o Salmo 73, versículo 25. Já está aí? Vamos ler juntos? Quem mais tenho eu no céu, não há outra em quem eu me compraza na terra. 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eles não têm filhos, mas têm Deus. E quem tem Deus tem satisfação na alma, alegria no coração, força para enfrentar as frustrações, as dificuldades e os desafios que muitas vezes se manifestam no corpo, na mente, nas circunstâncias. Eles desejam mais Deus do que as bênçãos de Deus. E como isso é importante, irmãos, porque muitas vezes Deus está sendo apresentado como um mero garçom, que tem que me satisfazer, e eu decreto, sou um cliente chato e exijo. Isso é uma caricatura do Deus vivo. Eles não querem um filho sem Deus, uma casa sem Deus, uma família sem Deus, um casamento sem Deus. Eles preferem perder tudo, mas não perder a comunhão com esse Deus. Eles não querem fazer de suas bênçãos ídolos, do filho um ídolo, da casa um ídolo, da esposa um ídolo, do ministério um ídolo. E como isso tem ocorrido, irmãos, filhos se tornando ídolos, empregos, casamentos até. Isabel tinha tudo para viver uma vida frustrada, mas ela está contente no Senhor, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Lembra de Ruth?
Noemi aconselha Ruth a voltar para Moabe. Volte para a casa da sua mãe. Lá você vai ter a sua mãe, lá você vai se casar, lá você vai ter a sua terra, lá você vai ter filhos. Ruth diz: eu não vou, porque o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Não adianta ter maridos, filhos, casamento sem comunhão com Deus. Ela prefere perder tudo do que perder a comunhão com Deus. O que tem sido as nossas prioridades? Nessa sociedade em que Deus se torna descartável, se não fizer o que eu estou exigindo, de maneira imediata. Nessa sociedade em que as pessoas muitas vezes usam a palavra apenas para barganhar bênçãos, vitórias materiais, precisamos entender que Deus e somente Deus é o maior tesouro, é a maior bênção, é a maior dádiva. É assim que a gente enfrenta as lutas, sejam circunstanciais ou pessoais. Outro desafio é o desafio do ministério. Porque é interessante, irmãos, porque o verso 7 descreve a situação de esterilidade de Isabel. No verso 7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram velhos. Desculpa. Mas o que me chamou a atenção na leitura desse texto é que logo em seguida, no verso 8, vai apresentar Zacarias adorando. Veja, ora, aconteceu que exercendo ele, verso 8, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ou seja, na narrativa, o próximo ato, depois de falar da luta, da esterilidade, da frustração, da ausência de filhos e da perpetuidade da família, apresenta Zacarias entrando no templo para adorar. Ele não abandonou o ministério, ele não abandonou a igreja, ele não se tornou um desigrejado. Deus não realizou os meus sonhos, Deus não cumpriu os meus planos. Ele continua adorando, porque Deus é digno de ser adorado. Mesmo se a bênção não chegar, o filho não nascer, o emprego não acontecer, o concurso não passar, Deus é Deus em todo tempo. Ele está queimando incenso, adorando, mas a esposa está enferma em casa. Mas ele continua reconhecendo que o Senhor é Deus em todo tempo. É digno de adoração por quem Ele é. Ele é o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo e garantidor de eterna redenção, perdão de pecados e reconciliação. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele não abandona o ministério, ele se dispõe a entrar na escala. E havia um sorteio. Ele continua firme na promessa do Senhor, apesar da crise política, da crise familiar. Ele não aumenta a crise ministerial, mas enfrenta as lutas ministeriais firmados na palavra de Deus e como um crente. E como isso é difícil hoje, irmãos, porque vemos muitos casais e famílias desenvolvendo uma experiência, como disse, fundamentada na troca. Eu adoro se tu me deres isso e aquilo. Se não, saio da igreja. Como disse o irmão sobre o dízimo, já deixo de dar o dízimo. Como se a relação com o Senhor fosse de barganha, quando não entendemos que tudo Ele nos deu, porque Ele já nos deu o seu eterno Filho, que garante a nossa eterna salvação. Entra no templo e adora ao Senhor. Está difícil, mas eu vou continuar crendo e adorando. Está difícil, mas eu vou continuar subindo à casa do Senhor como um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, porque a sua graça me alcançou, o poder do seu Espírito me transformou, eu sou uma nova criatura. As marcas de um casal saudável, de uma família saudável. A primeira marca,
transformação. A segunda marca, santificação. A terceira marca, alimentação na palavra. A quarta marca, enfrente os desafios com sabedoria bíblica. E por último, a quinta e última marca, eles também desfrutam de bênçãos. Quem tem Jesus, irmãos, sempre tem bênçãos para contar. Há um hino que a gente canta, não sei se os irmãos conhecem, o 419 do nosso Salmos Hinos, que diz: conte as bênçãos, diga quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Às vezes a gente só vê o que não tem, mas não vê o que Deus já fez. Diz o texto no verso 9, que segundo o costume sacerdotal, ele entrou no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ele está fazendo a coisa mais costumeira, ele está fazendo a coisa mais comum que um sacerdote faz segundo a lei de Moisés. Ele está participando de um culto, irmãos, comum. Aquele culto, pastor Jamerson, que a gente poderia dizer, um culto ordinário. Nada demais. Ele foi fazer o dever dele, cultuar o Senhor conforme o mandamento do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, no tempo comum, no dia ordinário, Deus faz o extraordinário acontecer. Quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor, firmados na obra da graça de Deus, foi no culto simples, no dia comum, que Deus fez o ordinário. De repente, algo extraordinário acontece. Eis que apareceu um anjo do Senhor, verso 11, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. O anjo do Senhor aparece dizendo: olha, tu serves a um Deus vivo que ouve oração. É Ele que determina o tempo da resposta. A resposta chegou, a promessa está sendo concretizada, e a maior delas é que na plenitude dos tempos Deus enviaria o seu filho Jesus. E está te presenteando com um filho que o nome dele será João. Jeová é a minha misericórdia. Ele vai preparar o caminho. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, vou terminar de ler aqui o 13. Porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Naquele dia tão simples, o extraordinário estava acontecendo. Deus curando, Deus cumprindo promessas, Deus respondendo orações e fazendo infinitamente mais. No verso 18 ao 20, a bênção é tão grande, irmãos, que ele nem crê. Interessante que ele é um sacerdote e não crê na palavra de Deus. Como isso é comum. Às vezes a gente tem nome de crente, ofícios na igreja, e Deus está falando e a gente fica resistindo à voz do Senhor. O anjo diz assim, no verso 18: Então perguntou Zacarias ao anjo, ou melhor, Zacarias: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Você não creu. Servimos ao Deus do impossível, irmãos. Ao Deus que pode fazer infinitamente mais. Perceba que Ele já tem feito coisas extraordinárias na tua vida. Perceba que no dia ordinário Deus tem feito extraordinário, porque tem te sustentado, te dado a paz, te capacitado para viver uma vida nova. O extraordinário de Deus já ocorreu na tua vida, quando o Espírito Santo te regenerou, perdoou os teus pecados, transformou a tua vida e sustenta a tua casa. Perceba o extraordinário de Deus, o milagre do Senhor a cada dia, sustentando a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos. Perceba, alegre-se, creia, agradeça.
No tempo comum, Deus falando, edificando, exortando, consolando, a voz poderosa do Deus vivo torna-se audível no nosso coração, o extraordinário de Deus acontecendo. Mas outra bênção, que está ligada a essa ideia do extraordinário, é que essa família, apesar das lutas e dos desafios, é uma família que recebe do Senhor avivamento. Porque no versículo 41, diz assim: ouvindo esta, no caso Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Mas eu creio que ela já tem o Espírito Santo, porque ela andava em retidão, em santidade, diante do Senhor. Eu creio que ela já era convertida. Mas eu creio também que houve aqui uma visitação extraordinária da presença do Senhor. Irmãos, vale a pena perseverar no caminho do Senhor. Veja, que não é só a mãe não. Olha o verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. É um mistério para os comentaristas bíblicos. O menino já é cheio do Espírito no ventre, nem nasceu, nenhuma oração proferiu, mas já recebeu esse enchimento do Espírito. Irmãos, Deus faz como Ele quer. Mas não é só a mãe e o filho não. Veja o verso 67. Zacarias, seu pai, como ele estava? Cheio do Espírito Santo. É a mãe cheia do Espírito, é o filho cheio do Espírito, é o pai cheio do Espírito Santo. É uma família avivada, que vive no poder do Espírito, na dependência do Espírito, desfrutando da presença de Deus de maneira real, pessoal, verdadeira. Mesmo diante dos desafios, no tempo da crise política e social, o Espírito continua enchendo, avivando, fortalecendo. Ninguém impede o operar do Senhor, ninguém impede o agir do Senhor na vida dos que buscam, na vida dos que creem, na vida dos que dependem do Senhor. Portanto, se você está trilhando o caminho da transformação, da santificação, do alimentar-se da palavra, do enfrentamento das lutas como um crente, aguarde o extraordinário do Senhor, o avivamento que vem de Deus, o poder que vem do alto, o fortalecimento que vem do Altíssimo. Creia que o Deus que se revela por meio da palavra é capaz de avivar o seu povo. Creia que Ele fez, Ele faz. Aviva o filho, a esposa, o esposo, a alma, a vida, em nome de Jesus. Que Deus nos faça mais e mais famílias saudáveis, irmãos, transformados, santificados, alimentados, sábios e cheios de bênçãos do Senhor. No tempo comum, no culto costumeiro, Deus faz infinitamente mais. Creia, confie, dependa, em nome de Jesus.